diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós queremos falar mais uma vez a respeito desta palavra que Jesus disse para os seus discípulos: vocês são o sal da terra. Ele não disse que os discípulos eram comparados ao sal, ou parecido com o sal. Jesus fez uma afirmação: vós sois o sal da terra. Porque esse sal que Jesus estava falando não era o sal da cozinha, mas os discípulos são como iguais ao sal que o mar produz. Não só os discípulos, mas todos aqueles que vêm para Jesus devem ser como sal. Na verdade, ele disse que se o sal não tiver o seu valor, o seu conteúdo, for insípido, não ter gosto, ele diz que não serve para nada a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esta palavra tem soado no ouvido de muitas pessoas de forma diferente. As pessoas não atentam para o que Jesus disse. Muitas coisas que o Senhor falou têm muita profundidade. Esta palavra tem uma profundidade gigantesca. Ele falou de um assunto aqui como também uma advertência. Ele quis dizer para os seus discípulos: se vocês não tiverem sabor, se vocês não servirem para temperar o mundo, vocês serão lançados fora e serão pisados pelos homens. Jesus estava falando de coisas futuras, dizendo para os seus discípulos que eles foram chamados para iluminar, para transmitir a glória de Deus por suas ações, por seus atos. Nós hoje quase não ouvimos falar sobre conversão, sobre arrependimento do pecado. Ouvimos pregadores oferecendo a vida eterna e um montão de bênçãos, sem dizer para as pessoas que ela tem que renunciar, ela tem que deixar, abandonar o erro. Os discípulos passaram por um estágio, por uma faculdade diante do Senhor, observando como Jesus fazia, sem mentir. Em momento algum, Jesus usou mentira. Isso os discípulos aprenderam. Hoje nós temos pregadores dizendo que em determinada situação devemos mentir, podemos mentir. Mas isso não é doutrina das Escrituras, porque todos os que mentiram nas Escrituras para se escapar de uma situação, mais tarde tiveram consequências graves. Todos eles, sendo servos do Senhor. Porque o Senhor manda confiar nele. Ser sal é conservar também, porque o sal, na verdade, o sal de cozinha, o sal que nós conhecemos do mar, ele serve para inúmeras coisas. Por isso que a Bíblia faz referência ao sal em muitas coisas. Nós sabemos que ser insípido é ser sem valor. São os crentes que têm nome, são pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, fazem parte de uma igreja, mas não têm conteúdo, são insípidos, não demonstram para o mundo a diferença, continuam fazendo as mesmas coisas. Isso é uma prova de que a pessoa não está em Cristo Jesus conservada. Mas, para mostrar para os irmãos a respeito de ser pisado, como Jesus disse, esta palavra aqui, Jesus estava se referindo a muitos assuntos. Ele citou isto se referindo a um futuro em que muitos cristãos vão passar por um período triste sobre este mundo, e os gentios, os ímpios, as nações vão dominar o mundo
e vão pisar os crentes que vão ficar aqui na grande tribulação. Infelizmente, acredita-se, por causa de muitas doutrinas espalhadas por aí, que a igreja do Senhor Jesus, toda ela vai subir no arrebatamento. Mas a Escritura não diz assim. Somente os que estiverem preparados em santidade e honra. Não basta fazer parte de uma igreja. Eu tenho que fazer parte da verdadeira igreja, que é a igreja de Jesus Cristo. E onde está a igreja de Jesus Cristo? Ela está escrita aqui em Hebreus 12, 23. Mas chegaste ao monte palpável, aos muitos milhares de anjos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoado, a igreja universal dos primogênitos que estão escritos nos céus. Esta igreja do Senhor, ela não tem um nome específico aqui dado pelos homens. Jesus conhece o seu povo ligado entre si como uma corrente com muitos elos, mesmo que um elo esteja lá do outro lado, mas estão tão ligados que faz parte da grande corrente. A verdade é que ninguém está seguro por fazer parte de uma igreja, ou por gostar da Bíblia, ou por gostar de Deus. Gostar é uma coisa, se sentir bem também é outra coisa, mas realizar o que está escrito é algo diferente. Foi isso que Jesus sempre alertou, exortou e ensinou aos seus discípulos. Há diferença. Uma pessoa no YouTube me escreveu dizendo para mim, me criticando, mandando eu ler uma passagem que dizia: não toque, não manuseis, não é? Paulo falando sobre rudimentos do mundo. Mas eu disse para ele que o mesmo Paulo que citou isso, citou também que a mulher deve se ataviar com pudor e modéstia. Paulo não estava desfazendo do que ele falou em outras escrituras. Ele apenas estava mostrando que existia doutrinas naquela época, como existe hoje, introduzido nas igrejas, que não estão prescritos nas escrituras. Ensinamentos que tornam-se sagrados por aqueles que tornam as doutrinas sagradas sem Deus ter tornado sagrado. Como diz a Escritura: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Ou não diga que é santo, que é puro, que é de Deus, a tudo que esse povo diz que é de Deus. Tem muitas coisas que não são de Deus. As de Deus estão confirmadas nas Escrituras, não é? Então, por causa de falta de preparo, a santificação não tem atingido o povo do Senhor de uma maneira agradável a Deus. O nível de santidade entre o povo de Deus está muito baixo. Por isso, o Senhor falou que assim o arrebatamento será como nos dias de Noé, poucas almas. Ou então, quando o Senhor subverteu a Sodoma e Gomorra e salvou somente Ló e suas duas filhas, sua mulher olhou para trás. Essas referências que Jesus fez são exemplos de que, em muitos aspectos, são parecidos com o que vai acontecer. Por falta de sabor, por falta de tempero, por falta de valor, muitos crentes vão ser salgados com aflição. Vou mostrar isso nas Escrituras. O sal, nas Escrituras, é muito importante ser sal da terra. Deus não chamou vocês para serem insípidos, mas para ser sal. Quem for insípido e não tiver o conteúdo, o seu valor para temperar, para conservar, porque o sal também serve para conservar. Nós sabemos que uma carne pode ser conservada em sal. O sal serve para condutor de eletricidade. O sal serve para inúmeras coisas que muitas pessoas não sabem. Mas, em relação ao discípulo, eles eram comparados ao sal. Na verdade, eles eram o sal entre a humanidade. Nós que vivemos, se vivermos, vamos dizer assim, na presença do Senhor, nós nos tornamos para Deus algo de valor. Nos tornamos tempero para este mundo. Porque o mundo sem Deus, sem a palavra, é um mundo insípido. E se o cristão for como o mundo, ele será pisado.
Esta expressão pisado, eu peguei algumas referências, na qual eu já sei, não tem aqui, mas nós já temos estudado com os irmãos do que vai acontecer. Abram conosco em Apocalipse capítulo 11. É o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 11 fala então do que vai suceder. Gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque aqui nós vemos falar sobre templo, santuário. Isso está repetido no livro de Daniel. Então os irmãos ficam atentos à palavra. Ficam atentos à palavra. Nós falamos lá que aquele que foi em si será jogado fora e pisado pelos homens. Então diz assim, Apocalipse capítulo 11, versículo 1. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e o que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa 42 meses. Pisarão, cidade santa. Está se referindo aos judeus e aos crentes que vão ficar na grande tribulação. Por que o átrio que está fora? Havia um átrio que estava mais afastado, havia vários átrios no templo. No templo de Jerusalém tinha o átrio das mulheres, tinha o átrio dos judeus e tinha o átrio dos gentios. Átrios é a mesma coisa que pátio. O templo não era igual aqui que vocês estão sentados, não é? Logo aqui em cima temos o púlpito para pregarmos, não é? Havia o local de adoração, que era ali no átrio mesmo, e eles ficavam mais próximos. Os que ficavam mais próximos do sacrifício do altar eram os judeus, os varões. As mulheres não ficavam junto, e nem os gentios, não é? E tinha o santuário aonde o sumo sacerdote ali fazia expiação, o santo dos santos. Era bem diferente, mas o Senhor aqui, numa simbologia, numa comparação, Ele mandou deixar o átrio que está fora do templo, mandou medir o que estão adorando dentro do templo. Ora, nós sabemos que isso aqui é um significado espiritual. O templo é a igreja e Deus e Cristo. Jesus é um templo, nós somos templo, Deus é templo. Tudo isso está registrado nas Escrituras. Eu poderia pegar e mostrar para os irmãos, como por exemplo, ele disse: derribai esse templo e em 3 dias eu retificarei. Estava falando dele mesmo. Como diz também: vós sois o templo do Deus vivente. Então os que adoram dentro do templo significa os que estão dentro da palavra, adorando o Senhor em espírito e em verdade, como o Senhor Jesus disse à mulher samaritana. Espírito e verdade é uma adoração de acordo com a palavra e na direção do Espírito Santo de Deus. É uma adoração que Deus aceita. As outras adorações, cheias de mistura de coisas que Deus não ordenou, Ele não aceita. Pode ser bonito, os irmãos podem gostar, mas Deus não aceita. Ele só aceita uma adoração pura. É igual o louvor que está escrito nos Salmos: não leste das criancinhas de peito aberto, de coração aberto, tiraste o perfeito louvor. Os louvores que chegam ao céu são os louvores cantados em santidade, porque lá em Salmo diz: aos retos convém os louvores. E aos retos, Deus aceita louvor de reto, pessoa que anda no caminho. Pode um cérebro do Senhor reto no caminho não cantar muito bem, e chegar uma pessoa que não anda segundo as Escrituras, não é? Fazer todo mundo ficar de queixo caído pelo vozeirão, pela linda voz melodiosa, mas não entra no reino dos céus. Não entra, não chega lá em cima. É isso que eu procuro passar para vocês. Deus, irmãos, Ele é especialista em sondar corações. Ele sabe quem o adora em espírito e em verdade. Deus, Ele cheira o bom cheiro quando alguém louva o seu grande nome de coração. Sai daqui de dentro, né? Quando entra as vaidades, quando entra a mistura das coisas do mundo, o Senhor não está presente. Então nós vemos aqui, irmãos, alguns detalhes. Por que medir? Medir, irmãos, só mandou medir os que estão dentro do templo. Onde nós encontramos uma palavra semelhante a esta? Nós encontramos em João 15. Ele diz que toda vara que está em mim
Presta bem atenção. A vara são as pessoas. Ele é o tronco principal. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, que cuida de tudo. Ele disse: vós sois as varas. Toda vara que está em mim e dá fruto, o pai limpa esta vara para dar mais fruto ainda. Então são esses que são medidos, são aqueles que dão fruto, são aqueles que estão enxertados de verdade na oliveira verdadeira. Entenderam, irmãos? Por que o pai limpa aquele que está produzindo? Sabe por quê? O zelo, o cuidado. É claro, se você tem algo que lhe produz, você vai cuidar mais daquilo. Pessoa que cria uma vaca leiteira, de raça leiteira, não é? Quem tem uma boa vaca que dê 36 a 40 litros de leite, porque eu já vi, tem um Uber enorme, a criação, o cuidado com esse animal não é igual se fazem por aqui, correndo atrás do animal, estressando o animal, deixando o animal cheio de carrapato. Negativo. O animal é tratado igual gente, com todos os cuidados e limpeza, para o animal não ficar estressado, sempre produzir. É assim que o Senhor faz com aquele que produz, com quem é salvo. Ele cuida, ele exorta, ele corrige, ele quer melhorar. Mas o homem muitas vezes é atacado por um espírito de cegueira mental e espiritual e não consegue entender por que somos exortados. Porque Deus requer tanto de mim, já dei tanto para Deus. As pessoas, por falta de conhecimento, ignoram a operação de Deus, não deixam ser tratados, não deixam ser admoestados, criam uma barreira entre ele e Deus, e o Senhor o abandona, porque o Senhor ele quer lapidar, tratar a quem se comportar como um filho. Não é isso que está escrito no livro de Hebreus? Não é isso? Quem lembra? A qualquer que Deus recebe por filho, ele castiga e açoita. Mas se estáis sem correção, então não sois filhos, mas sois bastardo. É filho que não aceita mais a correção. Bastardo não é somente filhos sem pai, são filhos que não aceitam mais a correção, porque falta de entendimento. Todo aquele que não se deixa ser corrigido, ele nunca será um sal da terra, ele nunca vai conservar com ele as coisas santas, porque para conservar tem que ser sal. Então mandou medir os que estavam dentro do templo adorando, só está sendo medido. Presta bem atenção, hein? Se caso algum de vocês caírem na grande tribulação que está chegando, vocês não vão dizer que não sabiam. Prestem atenção na palavra. Deus está lapidando e medindo quem está o adorando em espírito e verdade. Ou seja, está na oliveira, ou seja, está dentro do templo. Está fora, no átrio, significa que está desligado. Está completamente andando segundo o curso do mundo. Presta bem atenção, tem muitos crentes que estão assim. Gostam de Deus, gostam da Bíblia, gostam do Espírito, gostam, só gostam, mas não se envolve de maneira nenhuma. Ele não consegue deixar de ser escravo de suas vontades. Presta bem atenção. Bom, falamos sobre pisar. Agora, mais uma vez sobre pisar, vamos para o livro de Daniel. Nós vamos observar esta mesma palavra no capítulo 8 de Daniel. Capítulo 8, do versículo 10 até o 13. E se engrandeceu até ao exército do céu. Veja bem, isso aqui é uma história que os reis, depois de Babilônia, fizeram muitas desgraças em Jerusalém. Mas eu quero dizer para vocês que isso vai se repetir, porque Jesus repetiu a profecia. Então diz assim, 8, 10 em diante. E se engrandeceu até ao exército do céu, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou.
Alguém lê isso aqui e pensa assim: será que é uma batalha espiritual de anjos e demônios? Não, irmãos. Essas estrelas do céu e do exército é povo de Deus, tá? Isso é povo de Deus. E engrandeceu até ao príncipe do exército. No caso, irmãos, naquela época, a liderança que havia em Jerusalém. No caso, na grande tribulação, ele vai prevalecer contra a verdade. Esse é o príncipe que está sempre no nosso meio, a palavra, o verbo, Jesus. E se engrandeceu até ao príncipe do exército. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões. E lançou a verdade fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Veja que nesta época até aqui, vamos refletir, vamos conversar, vamos falar. Nós vemos alguns detalhes que ocorreu na época de Antíoco. Houve uma abominação dentro do templo daquela época. Ele colocou uma estátua de Zeus e sacrificou um porco no altar do templo do Senhor. Então, a abominação da desolação contaminou o templo. Porém, este assunto, esses versículos que nós lemos, eles vão se repetir na grande tribulação. O mesmo Jesus disse: quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Entenda. Nós sabemos que o templo de Jerusalém está sendo construído na forma de pré-moldado. Não está sendo construído no local, mas está sendo confeccionado muitas peças de ouro, pedras sendo cortadas. Está praticamente pronto. Só escolher, saber o lugar deles definirem o local certo e colocar o templo. É neste templo que vai haver uma imagem da besta. Novamente o templo será profanado, não é? E o sacrifício contínuo que o povo de Israel vai voltar a fazer vai cessar. Inclusive, eles já estão criando animais puros, de raça pura, sem mancha, pigmentos, não é? Para oferecerem sacrifício. Já tem a escola dos levitas, não é? As roupas sacerdotais, a coroa do sumo sacerdote já foi confeccionada, de ouro sólido, puro. Tudo isso está sendo feito para a grande tribulação. Eu digo para vocês, nós estamos perto da grande tribulação e precisamos estar atentos aos acontecimentos para não sermos pegos de surpresa, porque muitos cristãos serão pegos de surpresa por detalhes de suas vidas. A santificação, falta da santificação. Nós notamos aqui então que o exército foi entregue e o santuário para serem pisados. Isso está lá no livro de Apocalipse capítulo 11, e Jesus falou isso: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E veja por que foi pisado e por que novamente vai ser pisado. Depois, vou ler novamente o versículo 13. Ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? Irmãos, a transgressão ela assola, ela causa desolações, ela causa uma maldição contra as próprias pessoas. Consequências da transgressão. O anjo falou para o outro anjo: até quando vai durar esse sacrifício e essa transgressão assoladora? Porque Deus já estava enfastiado de ver o povo fazendo sacrifício e cheio de transgressões. Assim será na grande tribulação. O que vai acontecer é que os crentes hoje, que são insípidos, serão lançados nas mãos dos ímpios.
E eles vão pisar, porque eles vão destroçar, eles vão maltratar, eles vão matar os crentes que vão ficar aqui. A maioria dos cristãos serão mortos estupidamente, com muita atrocidade, com muita maldade, sem piedade nenhuma. Há muitas profecias no Velho Testamento falando da falta de piedade da nação que vai destruir, a nação que vem do norte. Uma expressão voltada para as nações que vão executar o furor de Deus. E também Satanás será um instrumento para o mal, a fim de maltratar aqueles que ficarem aqui. Por que isso? Porque Deus é ruim? Não, Deus não é ruim. Hoje se faz muito pouco pelas coisas do Senhor. Estão virando muitas costas para o Senhor. Não se importam em ser uns crentes mais afinados, mais apurados. As pessoas estão servindo a Deus meio lá, meio cá, meio sal, meio sem sal, ou sem sal nenhum. E isso está acontecendo. E o Senhor, Ele está calado em relação a muitas igrejas. Deus está quieto, sabe por quê? Olha, aqui tem Moisés e os profetas. Ouçam. Todos nós temos a Bíblia para ler e consultar. Quem não lê e não se enquadra aqui dentro, não será tido por inocente. Porque tem oportunidade. Uma Bíblia não custa tão caro. Mas nós às vezes gastamos tempo com outras coisas, mas não queremos saber se estamos de acordo com a palavra de Deus. Tem pessoas que não ligam para a sua vida, acham que quando morrer acabou. Será como um cão que morre, não tem lugar para ele no céu. Mas não é assim, nós temos que cuidar de nós mesmos. Abram agora em Mateus 24, 15, irmãos. Olha, nós vamos voltar para Daniel. Quem quiser ficar marcando aí, pode marcar. Vamos para outro capítulo de Daniel. Mateus 24, 15, que diz. Posso ler? Quando, pois, virdes que há abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, se estiver na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desçam a tirar alguma coisa de sua casa. Há pregadores e estudiosos que dizem que no ano 70, quando Jerusalém foi destruído pelo general Tito e seu exército, e o templo de Jerusalém foi queimado a fogo, há quem diga que essa profecia se cumpriu, mas ela não se cumpriu em sua totalidade. Será na grande tribulação. Um novo templo será erguido. E Jesus já deixou esta escritura, porque os judeus que vão se converter na grande tribulação, eles vão lembrar, porque existe judeu que lê ocultamente isso daqui e sabe das mensagens evangélicas que nós pregamos a respeito do que Jesus falou. E uns vão passar para os outros e vão escapar, alguns ficarão vivos, mas a maioria serão mortos terrivelmente, pois será baixada uma lei para aquelas pessoas que não receberam o sinal da besta. E quem são essas pessoas que não vão receber o sinal da besta e serão degoladas? São as pessoas que vão se converter aqui, são os crentes que vão ficar aqui. Muitos escolhidos vão ficar aqui para serem purificados, para serem temperados, para serem preparados para entrar no reino dos céus, porque nos céus não entra de qualquer maneira. Hoje, no tempo da graça que nós vivemos, um crente verdadeiramente escolhido por Deus, que não está preparado e se vive em uma rebeldia, ou fica retendo e não quer se ceder, não quer abrir seu coração, Deus vai levá-lo para o leito. Deus vai amassar sua carne a fim de que ele seja salvo. Assim que Deus vai fazer. É um trato que Deus dá, porque não tem outro jeito. Nos céus só entra pessoa santificada e purificada. Agora, uma pessoa que tem um coração obediente ao Senhor, mas não tem conhecimento, não teve oportunidade de conhecer a palavra e alguns detalhes da Escritura, Deus, é claro, não vai fazer isso com a pessoa, mas os que conhecem as Escrituras, se porventura se encontrarem de forma indiferente à vontade de Deus, para salvá-los o Senhor vai dar esse trato. Eu já vi e já assisti, nesses 33 anos, muitos cristãos partir primeiramente para o leito. E ele passa um período, uns passam um período grande de sofrimento, de aflição, de provações, para serem preparados para entrar no reino dos céus. Outros, simplesmente, de noite, só deram um sussurrozinho, um suspiro e faleceram, o Senhor levou. Porque já tinham preparado seus corações. Já estavam bem santificados. Considera o que eu falo para vocês. Essa experiência, e está escrito na palavra do Senhor. Irmãos,
É claro que tem casos e casos, tá, irmãos? Então, aqui no livro de Mateus, Jesus ele fala sobre a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Quando Daniel falou, em parte na história se cumpriu, mas Jesus está falando aqui como se não houvera cumprido ainda. Ou seja, a profecia ela tem duplo cumprimento. A profecia se cumpre duas vezes. Ela se cumpriu depois de Daniel, e Jesus está usando a mesma profecia relacionada ao que vai acontecer na grande tribulação, porque Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz ali em que o inimigo ele vai se manifestar querendo ser Deus, parecendo com Deus. Ele vai entrar no templo de Deus, vai se sentar lá, ele vai querer ser adorado como Deus. Paulo falou esta mensagem profeticamente, inspirado pelo Espírito e com certeza pelas palavras do Senhor Jesus. Ele vai fazer isso. Ele vai entrar no templo, vai querer ser adorado como Deus. E a mensagem da nova era, e a mensagem que nós estamos ouvindo por aí, é que não existe Deus. Cada pessoa é o seu próprio Deus. Então Jesus repetiu sobre o que falou Daniel. Agora volte para o livro de Daniel, capítulo 9. Versículo 27. Já tenho falado isso para os irmãos, novamente estou repetindo, só para alguns que aqui não estão. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Veja bem que esta palavra, falando novamente sobre o anticristo, ele vai firmar um acerto, um pacto, um concerto com muito, por uma semana. Ou seja, cada dia da semana, aqui significa um ano, 7 anos. Ele vai firmar um concerto com 7 anos. Você já deve ter acompanhado que várias vezes sobre o tratado de paz, de 7 anos de paz, tem sido interrompido e nada dá certo lá para a Palestina, nem para Israel e nem para aquelas áreas, porque aqui diz que até o fim haverá guerras. Veja bem que diz aqui que na metade da semana, se fôssemos considerar realmente uma semana, seria 3 dias e meio. Ele vai fazer um concerto, um pacto, uma aliança com os judeus, não é? Durante uma semana. Na metade da semana ele rompe esse concerto, esse pacto. Não é na verdade uma semana, são 3 anos e meio que será interrompido, né? Nos chegar 3 anos e meio, 7 anos de grande tribulação. O iníquo, ele vai desfazer a aliança, porque o projeto dele é enganar os judeus. Ele vai deixar os judeus fazer os sacrifícios, fazer as ofertas, aquelas oblações, oferendas de manjares, aquelas coisas que na lei se faziam, novamente será feito em Jerusalém. Mas quando chegar 3 anos e meio, então ele fará cessar aquele sacrifício todo. Isso tudo, irmãos, para se cumprir o que Jesus disse, serão pisados pelos gentios. Quando ele romper essa aliança, ele vai massacrar os judeus, ele vai perseguir os judeus que não quiserem aceitá-lo como Deus, como Messias, como ungido, porque o anticristo, ele vai se disfarçar, ele vai querer parecer o prometido Salvador dos judeus. Segundo o que nós sabemos, várias religiões, como o budista, como também a nova era, como também outras seitas e religiões estranhas, grandes na terra, estão esperando um salvador deles, um guia, um senhor, um grande mestre chegar na terra. E o inimigo vai se apresentar como tal pessoa para todas essas religiões, e vai fundir essas religiões, e uma nova religião ele vai levantar sobre a terra. Tudo isso está escrito tanto no livro de Daniel como
no livro do Apocalipse. A prostituta, ele vai tirar todo o seu poder e sua glória, né? Irmãos, então nós falamos para os irmãos o que realmente é o sal. Veja o que vai acontecer com o povo de Deus, parte do povo de Deus se tornarem insípidos, sem valor e sem gosto. Infelizmente, serão deixados para ser pisados. Eu digo para vocês, há muitas pessoas da minha idade que, se caso não estiverem preparados, menos da minha idade ficarão aqui para esse período tão desolador. O Senhor tem revelado a muitos irmãos, tanto de nós, de outros países, tanto aqui no nosso meio, como aqui na igreja, que a sua vinda está tão próxima, que muitas pessoas não terão tempo de se santificar, não terão tempo de entender o plano de santidade, de salvação do Senhor, porque as pessoas andam muito misturando as coisas de Deus com as coisas do dia a dia, e um coração dividido não consegue entender e não consegue servir ao Senhor corretamente. Vivemos hoje uma época de um número muito grande de evangélicos, de religiosos. Até o catolicismo canta as músicas evangélicas, faz coisas copiando os evangélicos. Até os católicos estão preocupados em melhorar, em querer agradar a Deus, imitando muitas coisas que os evangélicos já fazem há muito tempo. Shows, músicas, um monte de coisas. Mas nada disso terá valor se os católicos, os evangélicos, qualquer um que tenha a sua Bíblia como regra para a vida eterna, ninguém se salvará do que vai vir aí se continuar sendo insípido, copiando as coisas do mundo, porque as pessoas não têm vergonha de andar com o logotipo do mundo, falar a gíria do mundo, os palavrões do mundo, as piadas do mundo, vestir como o mundo, enfeitar-se como o mundo, mas tem vergonha de ser como um cristão, andar como um cristão, vestir uma roupa de cristão, falar como um cristão, não falar gíria como um verdadeiro cristão, não falar piada como um verdadeiro cristão. Disso muitos têm vergonha, mas eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, e nem de ser uma testemunha fiel segundo as Escrituras. E eu creio que muitos irmãos aqui também não se envergonham, e nós louvamos ao Senhor por isso. Porque para ser um sal da terra, ainda que nós não venhamos julgar que somos iguais aos discípulos, mas procuramos evitar que sejamos contaminados com as coisas que Satanás oferece a esse mundo. Ser sal da terra é uma coisa maravilhosa, é uma responsabilidade que o Senhor Jesus nos chamou para causarmos a diferença. Quantas vezes nós encontramos pessoas atribuladas, pessoas pensando em suicídio, lares divididos, então nós entramos com a palavra de Deus, com o conselho de Deus, Satanás é repreendido, aquela vida é reconstituída, aquele lar é reconstituído, e a bênção de Deus vem sobre aquelas pessoas, não por nossa causa, mas por causa do Espírito e da palavra que nós carregamos. Se nós carregamos, nós nos tornamos sal da terra, nós temperamos as vidas com a verdade e com a palavra de Deus, temperamos as vidas com o nosso testemunho, segundo o que o Senhor tem nos ensinado. Segundo a palavra de Deus, já de muito tempo, muitas mensagens eram dadas por comparação, que também chamamos de símbolos, que Deus em toda a história de seu povo deixou pistas, olha só irmãos, por esses meios, para entendermos melhor e Ele confirmar a sua palavra. Muitas coisas no passado, no Velho Testamento, também no Novo, Jesus colocou como comparações, sempre comparou as coisas do Senhor com coisas naturais que conhecemos, mas para nos dar pista, para nós entendermos melhor. Se Jesus disse assim, olha, você é um sal da terra, bom, não vai logo ignorar, vai pensar com ser sal, o que o sal faz. Para que serve o sal? Bom, o sal serve para temperar ou salgar, como diz a Bíblia. Hoje nós falamos salgar no sentido de colocar sal demais, mas na Bíblia salgar significa temperar. Eu vou salgar a carne, eu vou salgar isso, é temperar, não é colocar sal demais ou fazer a carne seca que nós conhecemos, ou o charque, né? Não é nada disso. Então o que acontece? Eu devo pensar, bom, se eu sou comparado ao sal, se eu sou o sal do Senhor, nós temos o sal da nossa cozinha, mas eu sou o sal evangélico.
o sal de Deus, o sal da terra, o sal para temperar. Eu devo ter uma vida agradável. Eu devo corresponder ao que o Senhor nos ensina. Veja bem, o sal, ele serve para muitas coisas. E, é claro, se somos o sal da terra, devemos saber como proceder com as nossas vidas. Como tratar as pessoas, como falar, como as palavras devem sair dos nossos lábios. Quer ver uma coisa? Abre no livro conosco em Colossenses. Colossenses, capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 6, que diz: eu vou ler vou ler o versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, reunindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. É uma outra expressão simbólica que o apóstolo toma, que temperada com sal, a palavra deve ser com sabor, ter gosto, não sair uma palavra sem que seja de acordo com a verdade, de acordo com o Espírito. A palavra do cristão deve ser diferente. O cristão, por exemplo, não deve mentir. O cristão não deve criticar ou maltratar o seu semelhante com palavras, xingar, falar palavras que venham ofender as pessoas. A palavra do cristão deve ser dita ao seu tempo, como dizem em Provérbios, como maçãs de ouro em salva de prata. Assim é a palavra dita ao seu tempo. Isso quer dizer, uma palavra que você fala no tempo certo, não precipitadamente. Foi uma palavra temperada com sal. Mas palavras precipitadas, pessoas que se precipitam e vão falar coisas inconvenientes, são palavras insípidas, são pessoas sem experiência. Tudo isto devemos atentar. Quantas vezes queremos falar coisas que não é da vontade de Deus, agredimos ao Espírito do Senhor, afastamos o anjo do Senhor que está ao nosso lado e ficamos perto do demônio. Porque com palavras você pode ser abençoado, e com palavras você pode ser amaldiçoado e abençoado. Vamos ver o que Jesus disse: por tuas palavras tu serás justificado, e por tuas palavras tu serás condenado. Isso quer dizer que se algumas palavras aqui saírem dos teus lábios, for palavra que não estejam temperadas com sal, palavras que não venham do Senhor, palavra dita fora de época, fora de tempo, para o ouvido errado, esta palavra, Satanás vai apanhá-la e vai te condenar com ela. É a palavra da maldição. Mas aquela palavra que o Espírito de Deus te deu para você falar, você aprendeu a falar o correto, é palavra de bênção. A Bíblia diz que os lábios do justo é como um manancial, é como fonte de água cristalina. Então, aquele que aprende a falar corretamente, no tempo certo, sua palavra está sendo temperada com sal. Como é importante nós entendermos isso. Às vezes as pessoas se ferem, os demônios atacam por causa das palavras que saem dos lábios. Porque a Escritura diz assim: aquele que muito fala tem perturbação na alma, e na multidão de palavras não falta transgressões. Às vezes lemos um pequeno versículo como esse, mas a Bíblia que fala sobre palavras. Inclusive esses dias, semana passada, o Senhor tem falado muito aqui na igreja para os irmãos cuidar da palavra que sai dos lábios ao ouvido do seu irmão ou diante do Senhor. Cuidado, porque tu tem um retorno que tu não sabe como vem contra você mesmo. E Satanás, ele recebe uma brecha para ele trabalhar. E Deus só pode intervir na situação quando a pessoa se arrepende e vai diante dos pés do Senhor e pede perdão. Mas toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. A Escritura diz sobre isso. Agora nós vemos que dentro do Evangelho, ou dos evangélicos, o Evangelho de Cristo não, mas dos evangélicos, vamos corrigir, temos
piadas evangélicas na internet, piadas evangélicas na televisão, piadas evangélicas na rádio. Mas a Bíblia diz que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. A palavra ociosa é uma palavra sem valor, é aquela palavra que Deus não enviou, que não trabalha para a glória do Senhor, que não serve para a edificação do ouvinte. Isso é ser insípido. A pessoa que fala coisas inconvenientes é uma pessoa insípida, não tem nada para falar, fala um montão de coisa para chamar atenção e fazer gracinhas. O nosso lábio é tão santo e puro que nós temos que conservá-lo, purificá-lo. Viu Isaías no capítulo 6, quando ele viu a glória do Senhor, ele ficou tão tremente, tão apavorado, que ele disse: ai de mim que eu vou morrer, porque eu estou vendo a glória do Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, vocês não sabem, no dia do juízo as palavras das pessoas vão ser como uma pedra gigantesca amassando cada um. Nós estamos falando sobre o sal da terra, mas envolve uma vida santa em Jesus, envolve muitos assuntos. Se vou falar sobre santificação, ser santo é ser sal da terra. Se eu for falar sobre purificação, ser puro é ser como o sal da terra. Se eu for falar sobre salvação, salvação é ser santo, é ser separado. Você foi salvo da condenação, você não está mais debaixo da condenação, você está livre da reta da mira de Deus. Você está fora, você saiu da condenação porque você creu em Jesus e você agora está num caminho diferente. Você trilha um caminho diferente, um caminho de santidade, de amor, de obediência, perdão. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós vemos aqui Colossenses, abra também em Marcos 9:50. Marcos 9, capítulo 9, versículo 50. Essa passagem é muito interessante. Temos ainda 15 minutinhos. Diz assim, irmãos, posso ler? Está escrito. Eu vou ler o 47 para vocês entenderem. E se o teu olho te escandalizar, veja bem, o teu olho escandalizar, pode o meu olho escandalizar? Pode. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Veja o que diz a palavra. Melhor é para te entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo. Presta bem atenção nessa escritura, hein? Tem muita gente que não explica isso por aí não, hein? Isso não é pregado em qualquer igreja nessa esquina por aí, ou em televisão não, hein? Eu vou dizer para vocês, são poucas pessoas que sabem pregar isso aqui, porque não busca entendê-la para explicar para as pessoas, hein? Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Aleluia. Nós estamos dentro do assunto. Viu o que acontece? Quando a pessoa se escandaliza, está escandalizando os outros por causa dos seus olhos. Agora imagina a pessoa escandalizando a obra de Deus por causa da sua boca, ou por causa dos seus ouvidos, ou por causa das suas maneiras de viver. Jesus está falando sobre muitas coisas. O olho aqui tanto pode ser este olho, como pode ser o olho da mente. Como que você vê as coisas? O que você anda vendo? O que você anda absorvendo? O que você anda vendo com os seus olhos? Se eu fosse falar, irmãos, bastante sobre olhos, irmãos, existem várias escrituras. Em Isaías, por exemplo, diz assim: quem vai habitar com Deus, com o fogo consumidor, com a labareda eterna? Quem? Faz uma pergunta, aí vai falando o tipo de pessoa. A pessoa que não aceita supor, a pessoa que não guarda mágoa, a pessoa que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar do sangue, a pessoa que fecha os seus olhos para não ver o mal, Há 30 anos atrás, 35 anos atrás, as Assembleias de Deus não podiam ter televisão. Hoje não só televisão, mas um montão de coisas foram liberadas, não só dentro das igrejas, mas em outras igrejas congregacionais, e outras igrejas,
Naquela época se ensinava algumas coisas, não com tanta pureza, com tantos detalhes. Hoje a televisão está sendo criticada pelos ímpios. Os ímpios estão criticando a televisão, os programas da televisão, mas os crentes caem de boca e ficam ali durante horas e mais horas, depois não tem nada para pregar. Como vão pregar? Vendo mulheres nuas, ouvindo música de feiticeiros, homens que são, na verdade, idólatras, pessoas que cantam músicas baixas, muita baixaria. A televisão é um canal do diabo infiltrando dentro do lar as impurezas. Jesus disse: o teu olho te escandalizar, arranca fora. Não precisa você meter a faca e arrancar o seu olho, mas tira isso de sua vida. Eu não proíbo, mas eu digo para você, a televisão já corrompeu milhões de gente. Entra na internet, bota no YouTube, vocês vão ver um ímpio falando contra a televisão, 10 minutinhos. Vocês vão ver coisas, o que ele fala, e é verdade. Ele diz que a mídia ensina os seres humanos a vestir, ensina o que você vai comer, te dá um montão de receita feita, só Deus sabe quem fez a receita e para quem preparou. Te ensinam a falar gíria, crente falando gíria que aprende na televisão. São tudo, na verdade, escravos dessas vontades. As pessoas não conseguem dominar a si mesmas. E dizem que nós somos fanáticos porque nós não adotamos essas coisas. Pelo contrário, nós não somos fanáticos. Temos uma visão ampla. Uma visão que os de fora também estão tendo. Por exemplo, na Alemanha, li isso num jornal da Globo, no Rio, muitos anos atrás, eu estava lendo uma matéria. E num lugar na Alemanha, fizeram um jejum de televisão de 3 meses sem televisão e 3 meses com televisão, tanto para as crianças, para os adultos e para as mulheres. Eles notaram, os alemães, não tem nada a ver com religião nem evangélico, eles notaram que tanto as crianças quanto as mulheres e eles, os homens, ficaram mais em paz, sem saber de nada o que estava se passando na mídia. Assunto de morte, assunto de desgraça, assunto da finança, ficaram muito mais em paz. Então eles gostaram e adotaram 3 meses de televisão e 3 meses sem televisão. 3 meses com televisão e 3 meses sem televisão. Eu adotei um sistema melhor, não é? 3 meses sem televisão e o resto da minha vida sem televisão. Glória a Deus. Porque eu tenho me sentido muito bem. Quando eu quero uma informação, eu vou ali na internet, eu só vou saber o que eu quero. Não preciso ficar vendo propaganda, não preciso ficar todo dia ouvindo as mesmas coisas, naquele hábito, naquela prisão, ouvindo um fulano lá falando, todo dia a mesma coisa, aquela lavagem cerebral. É melhor você encher o seu coração, os seus ouvidos da palavra de Deus. Então Jesus disse: os teus olhos te escandalizam, é melhor você entrar no céu sem um olho, sem essas coisas, do que com toda a saúde ser lançado no inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Acesse a internet e vê lá, 23 minutos no inferno, Bill. Ele diz que lá realmente tem bicho, tem cobras e aranha. É coisas tremendas que come a pessoa e a pessoa não morre. E a pessoa é devorada e a pessoa não morre. A pessoa é queimada e a pessoa não morre. Isso é inferno. Inferno é real e existe. Agora, irmãos, nós precisamos pregar enquanto é tempo. Ser sal da terra é temperar. Já existe muita gente insípida que não traz nada para o povo de construtivo, só pensa em coisas materiais, construir a vida material. Nós não somos como os animais, que depois que morre e acaba. Nós cremos, e está escrito, que Deus vai dar a vida eterna, uma vida incorruptível para aqueles que creem na sua palavra. Aleluia. Mas vou dizer aqui uma coisa para os irmãos. Então Jesus disse sobre escândalo: se você não consegue ser um sal, você não está temperado. Olha, se isso está te atrapalhando, se isso está levando você a pecar, tira isso da sua vida. Porque é melhor você ficar sem essas coisas e entrar no reino do céu, porque tudo lá será nosso. As ruas são de ouro, os muros de ouro puro, os portais de cristal, coisas lindas. Nosso corpo será um corpo incorruptível. Não existe nada neste mundo que possa comparar com a glória que vai ser revelada para nós. Aleluia. Mas Jesus disse: onde o seu bicho não morre, o fogo não apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Salgado com fogo significa temperado com fogo. Agora, por que salgado? Salgado é tempero.
Então o cristão que não for temperado agora no período da graça, preste atenção, o cristão que agora não for santificado, não for um crente temperado, ele vai ser temperado com o fogo da aflição da grande tribulação. Será a última oportunidade para os crentes temperados. Crentes insípidos serão pisados, serão massacrados, mas terão que ser temperados, porque no céu não entra nenhuma comida insípida. Preste atenção no que eu estou falando para os irmãos. Paulo fala sobre isso, que a obra de cada um vai ser provada no fogo, não é fogo do inferno não. O crente salvo, sua obra vai ser provada aqui, está lá em Provérbios. O justo é punido na terra. E Pedro fala, se o juízo de Deus começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Jesus Cristo? Então eu quero dizer para vocês, ser temperado, nós agora estamos sendo temperados com a ajuda de Deus, com a graça do Senhor. Alguns têm umas provações difíceis, como nossos irmãos no Japão e outros países que na verdade perseguem muitos cristãos e levam-os até a morte. Mas de uma forma geral, nós estamos ainda num período chamado período da graça. Nós estamos sendo abençoados pelo Senhor. Então somos temperados pela glória de Deus. Mas a verdade é que os cristãos que agora não consideram isso, antes até escarnecem de nós e abusam das palavras, falando coisas sem ter entendimento, serão deixados para a grande tribulação, a fim de serem temperados, salgados com o fogo da aflição. Mas aqueles que não forem salvos serão salgados no inferno eternamente. É isso que Jesus está falando aqui. Se alguma coisa está atrapalhando para você não ser um crente justo, fiel, remido, tira da sua vida. É melhor você tirar do que você para o inferno. E aqueles que na verdade estão protelando, mas Deus vai salvar, vai ser salgado com o fogo da aflição. Como ele disse aqui, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. O sacrifício do Velho Testamento, tinha o sal. O sal representa também, irmão, conservação. O conceito de sal que a Bíblia fala no Velho Testamento significa que o que Deus fala é eterno, que o sal conserva. Então o cristão, ele tem que ser um sal, porque ele tem que conservar as coisas de Deus em coração puro. Porque a igreja, ela é considerada como a coluna da verdade, porque mantém a verdade firme, como as colunas mantêm a obra firme. Assim é o sal ele conserva o alimento. Assim somos nós. Nós conservamos as coisas de Deus dentro dos nossos corações, para falarmos àqueles que estão lá de fora, para eles entenderem, para eles ouvirem. Mas o cristão, ele tem que se manter firme. Ele não pode mudar porque o seu amigo que não é ímpio, ou porque aquele crente moderno mudou, ou porque o crente moderno está lhe oferecendo uma condição financeira melhor, mas ele tem que entrar na condição daquela pessoa. Não faça isso. Não troque a tua primogenitura por um prato de lentilha. Não troque a honra que Deus te colocou por coisas materiais. É isso que nós estamos ensinando aqui, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós, irmãos, nós na presença do Senhor temos grande valor para a sua obra, mas quando fazemos as coisas relaxadamente ou desviamos do projeto de Deus, então nos tornamos como um caco de barro, de vaso quebrado de barro, jogado nas esquinas por aí. Como diz lá em Lamentação de Jeremias, os preciosos filhos de Sião comparados com ouro puro, com vasos lindos de pedra preciosa, agora são reputados, são considerados como caco de barro, de vaso jogado nas ruas, por causa do pecado, porque eles não valorizaram o que Deus queria com eles. Eles sempre queriam copiar as coisas das nações, sempre se envolvia com os costumes errados das outras nações, e aí eles se fizeram igual às outras nações e pior. Então a consequência foi que realmente Nabucodonosor levou a maioria das pessoas ali, destruiu a cidade, destruiu tudo ali, e eles foram arrasados, Nós temos aqui ainda, irmãos, Gênesis, rapidamente, 19, 26, só para mostrar para os irmãos a respeito do conselho de sal. Gênesis 19. Todos acharam? Eu vou ler aqui, tá bem? Diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Aqui já é algo diferente, mas falando sobre a conservação. Esta mulher perdeu a sua salvação eternamente. Convertido numa estátua de sal, cada um será salgado com fogo. A pessoa que for ao inferno, é claro,
ele produz algo que testifica desta salvação. Mas se a pessoa diz que é salvo, mas não anda segundo essa escritura, ele será salgado para sempre naquele lugar horrível. Amém, irmãos? Amém. Tem sal em vós mesmo, seja o tempero do mundo, para que o nome do Senhor seja glorificado.